Olá, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em o nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui apostos para mais uma participação na nossa oração da autoridade 318 dias. É a nossa 16ª oração, a 6ª oração do clamor do SAI. Estamos aqui em frente à sede do Serviço de Água e Esgoto de São Mateus, serviço autônomo, e nós estamos nesse propósito, perseverando. Você já observa na minha mão o azeite que temos ungido todos os lugares, temos derramado em todos os lugares onde estamos fazendo esta oração da fé. O azeite consagrado no monte, meu amigo e minha amiga. Daqui a pouquinho nós vamos meditar na palavra de Deus, explicar para você a direção de Deus para esse propósito da oração da autoridade 318 dias e também a direção para o clamor no SAI. Nós estamos nesta fé, meu amigo e minha amiga. No nosso coração há uma revolta pela situação, porque o povo precisa ter a atenção dos nossos governantes. Todos os governantes precisam ter a compreensão de que toda a autoridade vem de Deus. E quando eu falo todos, aqueles que se sensibilizam com relação à voz do povo e também que dão atenção, dão crédito à palavra de Deus, e por isso mesmo eles colocam em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Mas nós vivenciamos tempos perversos, tempos em que cada vez mais as pessoas estão deixando suas convicções pessoais, seus interesses particulares falarem mais alto, principalmente quando se relaciona à vida financeira. Você tem visto aí os escândalos em Brasília envolvendo políticos, empresários, mensalão, Operação Lava Jato. Agora você vê as pedaladas da presidente Dilma, as trapalhadas, o que ela fez, mentiu, enganou o povo para chegar até o poder, a presidência da República. E agora, como está escrito na palavra de Deus, um abismo puxa o outro. Cada vez mais a gente vê a situação se complicando, até que esta semana foi aberto o processo de impeachment, o impedimento, o afastamento da presidente da República. Então, meu amigo e minha amiga, nós temos que ter uma visão toda especial e uma visão de Deus com relação a esses fatos. E o nosso projeto Visão Atalaia tem exatamente essa missão, esse objetivo, que é, à luz da palavra de Deus, fazer uma reflexão sobre os acontecimentos e preparar a nossa vida, evangelizando, chamando a atenção das pessoas para se consertarem com Deus. E essa tem sido uma direção constante nas meditações que a gente faz nesta oração da autoridade 318 dias. Aqui em São Mateus vivemos essa situação da crise hídrica, a situação do abastecimento emergencial com água potável, está problemático. É o executivo também vivendo diversas situações adversas, não está tendo competência suficiente para solucionar essa questão envolvendo abastecimento de água. O Ministério Público, ele tem recomendado, ele tem sugerido, tem agora mesmo partido para ações, ação civil que obriga a fazer, quer dizer, tem esgotado as suas possibilidades. Mas a gente vê a pouca articulação para buscar junto ao governo estadual, ao governo federal, algo para definitivamente sanar de forma emergencial, melhor dizendo, emergencialmente sanar essa situação com relação ao abastecimento de água. E depois, claro, ir buscando gradativamente os recursos para ações a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, porque é necessário aprender a conviver com essas situações adversas, com esses desafios com relação
a nossa crise hídrica. Nossa, não, a crise hídrica que se abate sobre o país, porque não só o estado do Espírito Santo vem sofrendo com essa situação, mas a gente vê, é latente em Minas, nos estados do Nordeste, enfim, uma situação que deixa intranquila a população e que traz novos desafios para os governantes, mas que precisam ser enfrentados. E nós estamos aqui porque nós cremos que Deus é o Deus que traz existência às coisas que não existem, é o Deus que traz o encaminhamento, que dá a direção, que faz com que o homem possa planejar corretamente e tenha todas as condições para executar. Nem tudo são recursos financeiros, nem tudo são recursos técnicos, a capacidade humana, claro que não. Tem coisas que estão ao alcance das nossas autoridades fazer. Mas quando nós suplicamos a Deus, mediante uma situação de sofrimento, uma situação de angústia, colocamos as nossas dificuldades e pedimos o auxílio dele para que haja em nosso favor, o milagre acontece. E há uma revolta no nosso coração. Há uma revolta, por isso estamos aqui usando a nossa fé sacrificial, fazendo este clamor e também entregando no monte, no altar natural de Deus. Daqui a pouquinho eu explico este propósito. Deixa eu deixar aqui o azeite rapidamente, que daqui a pouquinho nós vamos derramar aqui nas duas entradas do SAI e passar para você a direção de Deus com relação ao nosso propósito da oração da autoridade 318 dias. Do livro de Gênesis, capítulo 14, a partir do verso 12, está escrito assim: Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo o que era dele. Então, ele já tinha se afastado de Abraão, porque o rebanho deles, os pertences, tudo que eles tinham foi se multiplicando de forma tal que aí os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló, misturavam ovelhas, tinha sempre conflitos. Então eles decidiram, cada um seguir o seu caminho. E Ló, ele preferiu as campinas, e exatamente onde tinha a cidade de Sodoma. E Abraão, ele foi no sentido contrário. Diz aqui a palavra de Deus que os inimigos, eles pelejaram contra o rei de Sodoma. Eles saquearam a cidade, levaram cativos todos os habitantes daquela cidade, as mulheres, as crianças, todos os pertences. E Ló, como estava ali, foi junto. Foi junto. Meu amigo e minha amiga, preste atenção nas suas companhias, nas suas amizades, no que eles falam, no que eles pregam, porque o mal pode se abater sobre você por conta de você estar no lugar errado, na hora errada. É verdade, meu amigo. Se você não estiver andando com Deus, você vai ter os olhos, os ouvidos espirituais tapados e você pode cair em alguma cilada, mais cedo ou mais tarde. E voltando aqui para a nossa história, que é um fato verídico da Bíblia, aconteceu com Abrão e seu sobrinho Ló. Alguém chegou levando aquela notícia de que Ló havia sido levado junto com todo o povo pelos inimigos. Diz assim: mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Meu amigo e minha amiga, procure estar sempre perto e morar junto às coisas sagradas. Abrão era assim. Ele não havia nem tido seu nome trocado ainda, mas ele buscava fazer o que era certo, o que era justo. Buscava estar sempre em boa companhia. Aliás, ele
é que era a companhia, ele era a bênção. Todos queriam estar junto dele e o que ele fazia tinha a direção de Deus, traduzia o que era de Deus, porque era reto, era temente a Deus e tinha fé, era obediente. Por isso mesmo, não tinha dificuldades em se aliar com pessoas que também eram do bem. Amém? Diz mais aqui a palavra de Deus. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Meu amigo e minha amiga, em São Mateus, um grande exército está treinado, está em treinamento constante para a guerra, para a batalha. É o povo de Deus, que o Senhor Jesus, que o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, Ele tem separado nessa cidade para agir em favor do povo, para buscar o milagre, para buscar a mão poderosa do nosso Senhor, a face do nosso Deus. E esses homens, essas mulheres treinados para a batalha, e aqui no número representativo de 318, eles estão neste momento clamando em oração por esta cidade, pedindo chuva a Deus para que chova, para que varra aqui de São Mateus toda essa salinização no rio Cricaré, para que as barragens possam se encher, para que essa crise hídrica ela desapareça. Mas, meu amigo e minha amiga, Deus, Ele tem o principal, que é a chuva de bênçãos preparado para você, que quer realmente se consertar com Deus, quer ter uma aliança sincera e verdadeira com o nosso Criador. E não pode deixar essa oportunidade passar, porque é este o propósito. E diz assim a palavra de Deus, diz assim, para a gente adiantar. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos. Ele atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Roba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Uma pausa para a nossa meditação. Meu amigo e minha amiga, está escrito assim, ó. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos. Por quê? Um grupo ia na frente da batalha, outro grupo ficava na vigilância. Então, é como nós estamos fazendo. Quer dizer, com relação até esse problema hídrico, nós temos que fazer a nossa parte como cidadãos, como pessoas moradoras desta cidade e que tem uma responsabilidade social, que tem uma conscientização social e política. Estamos fazendo esta parte. Agora, a outra parte é com relação à fé. Nós estamos buscando em Deus o alicerce espiritual para estarmos nessa condição. Meu amigo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o principado, potestades, dominadores, as forças espirituais do mal que vivem nas regiões celestes. Meu amigo, a batalha é física, mas ela também é espiritual, principalmente espiritual. Então havia essa necessidade de Abraão separar aqueles grupos, 2 grupos, deles estarem vigilantes, montando uma estratégia de noite e para atacar de forma certeira os inimigos. E nós estamos aqui à noite, orando, buscando, vamos consagrar daqui a pouquinho com azeite e nós vamos levar no monte. Que no monte, o altar natural de Deus, está a nossa vitória. E lá nós temos entregado o nosso propósito, nós temos conversado com Deus, temos falado com Deus, mostrado a Deus com sacrifício, com obras, a nossa fé. Meu amigo e minha amiga, e nós vimos que Abrão venceu
Ele trouxe o povo que havia sido levado como escravo, os homens, as mulheres, as crianças, tudo que eles haviam levado, tudo que o povo inimigo, os 4 reis haviam saqueado, ele trouxe de volta e ainda trouxe os despojos. Assim nós vamos determinar, estamos determinando nessa oração da autoridade 318 dias, de que o que nós não havíamos conquistado, nós vamos conquistar. E eu falo de bênçãos em geral. Não falo apenas de bênção material, não. Falo inicialmente da bênção espiritual. Nós vamos conquistar, nós vamos vencer. Eu falo com toda a segurança da bênção financeira, da bênção no casamento, na vida sentimental, da bênção na saúde, da bênção na vida social. Meu amigo e minha amiga, a direção é para a bênção completa. E se você nunca teve uma vida abençoada, é a sua oportunidade, porque é o nosso Deus, Deus que vai agir mediante a fé. Deus que já está agindo, Deus que está fazendo maravilhas acontecerem nessa cidade de São Mateus. E arde no nosso peito essa chama da fé genuína, da fé verdadeira, da fé colocada em prática, que traz resposta às nossas orações. Amém? Em o nome do Senhor Jesus. E com relação ao clamor do Sarai, nós estamos vivenciando a fé. Porque lá no livro de 1 Reis está escrito assim na palavra de Deus, versículo 17. Aliás, capítulo 17, a partir do versículo 1. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, diga ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Elias, primeiramente, ele foi obediente a Deus, em ouvir a direção de Deus, em evangelizar, em chegar diante do rei e profetizar, e depois obediente na direção que o Senhor deu para que ele vivesse escondido, abrigado, até que aquela época de seca, aliás, até que o tempo dele sair para continuar guerreando, para que cessasse aquela seca, chegasse. E Deus preparou tudo, preparou um lugar, preparou todas as condições de vida, água e alimento. E quem levava os alimentos eram os animais, o corvo. Então levava de manhã o pão, à tarde a carne. Deus cuida daqueles que lhe são fiéis. Deus cuida daqueles que são seus mensageiros, seus profetas. Deus tem um carinho todo especial àqueles que se consertam e que buscam ser instrumentos verdadeiros nas mãos dele para alertar nesse tempo aqueles que ainda não conhecem um Deus vivo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então, Elias teve que sair. Você conhece a história da Bíblia. Ele foi depois e se alimentou e abençoou a viúva de Sarepta. Houve depois também o desafio, houve ali aquela batalha envolvendo os 450 profetas de Baal e Elias, que Deus separou dentre todos os demais homens de Deus, profetas do Senhor, para aquela missão. No Monte Carmelo houve o desafio mediante o sacrifício. E lá no capítulo 18, no versículo 41 deste mesmo livro, primeiro livro de Reis, está escrito o fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu estou ouvindo o barulho de muita chuva.
Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. Uma pausa rapidamente para a gente ter a compreensão. Deus deu a visão para Elias, a visão atalaia, a visão de salvação, a visão de que algo iria acontecer e que era para o rei ficar preparado. Primeiro deu a visão, está escrito assim, ó. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer. Diga: sossegue, não se angustie, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Então ele teve a audição aguçada para aquilo que Deus iria fazer. Ele ouviu o barulho de muita chuva e viu essa chuva, naturalmente. E está escrito assim, né? Que ele foi a primeira vez, o ajudante disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe então entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Quando o poder de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, meu amigo e minha amiga, o sobrenatural acontece. E nós estamos aqui escalados para estarmos nesse tempo exatamente para sermos instrumentos, canais de bênçãos, sermos a própria bênção e canal de bênçãos para aqueles que também precisam ser alcançados pelas mãos poderosas do nosso Deus. Amém? Em o nome do Senhor Jesus. E o Deus que abençoou Elias, que usou Elias para que falasse a respeito da interrupção da chuva e depois de que iria chover e choveu muito, é o mesmo Deus que hoje se manifesta para nos abençoar. E o aviso para as autoridades: preparem a cidade de São Mateus, porque vai chover e vai chover bastante, segundo a vontade do nosso Senhor, porque Ele tem ouvido a nossa oração, tem ouvido o nosso clamor, e o clamor de tantas e tantos profetas, mulheres de Deus, diáconos, obreiros, pastores, missionários, missionárias desta cidade que têm orado, cristãos sinceros, cristãos verdadeiros, que buscam ser obedientes e ter uma vida com Deus. Venha você também, venha, participe com a gente, participe dessa oração, acompanhe pelo blog do andreoliveira.com.br e pelo facebook.com/Projeto Visão Atalaia, as nossas orações, as nossas mensagens de fé, para que haja, meu amigo e minha amiga, o sobrenatural acontecendo na nossa vida. Nós vamos fazer agora o nosso clamor em nome do Senhor Jesus, depois eu vou derramar o azeite e concluindo com a nossa oração no monte, pedindo a Deus que ligue a nossa vitória neste propósito de fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, imbuídos de uma fé, mais uma vez, nessa 16ª oração da autoridade, 318 dias, e nesse 6º dia do clamor aqui em frente ao Sarrai. Meu Deus, materialize o teu poder, venha, meu Pai, venha guardar as autoridades dessa cidade, mas venha também fazer com que elas assumam suas responsabilidades, meu Pai, porque toda autoridade vem de Deus, toda autoridade vem de Deus. Então, meu Deus,
Que o Senhor venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, instruí-las, dar sabedoria, dar discernimento, dar a elas, meu Pai, capacitação para que elas coloquem em prática ações em favor do povo, meu Pai. Sintam a dor do povo e pelejem, ajam em favor, meu Pai, das pessoas, moradores desta cidade. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente, meu Pai, que está a ponto até mesmo de sucumbir, meu Senhor, por conta de desorganização, por conta de falta de diálogo, por conta, meu Senhor, da separação que é feita entre as pessoas e o Senhor quando o pecado ainda continua vivo na vida de uma pessoa. Então temos que mortificar a nossa carne, matar a nossa vontade, matar o nosso eu. Quando falo matar, é tirar, é pedir a Deus para extirpar, para tirar, para que seja feita a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Meu Deus, sabemos que às vezes são palavras duras que o Senhor coloca na nossa boca, mas é para um conserto. É um conserto, meu Pai, das autoridades, aquelas que temem ao Senhor. É para um conserto dos moradores dessa cidade, dos cristãos que querem, meu Senhor, ser salvos, porque a nossa salvação é tomada com esforço. Diz a tua palavra, numa das traduções, que é com violência que se toma o reino de Deus. Então, nós não podemos fraquejar, não é com sentimento, não é com emoção, mas é, meu Deus, movido por uma fé, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado, meu Deus querido, quando eu derramar esse azeite aqui na entrada, também na outra entrada do almoxarifado, dos veículos, que haja manifestação do teu poder para curar, para libertar, para trazer luz, para trazer vida, para fazer a diferença aqui no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, meu Pai. Ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração, meu Deus. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, perdoe nossas transgressões, iniquidades, perdoe nossos erros, meu Pai, contra o Senhor, contra o nosso próximo, contra os animais, contra a natureza, contra a flora, ó meu Pai, contra os recursos hídricos, os nossos mananciais. Nos perdoe, meu Pai, nos ensine a viver em harmonia com a natureza. E nos salve, meu Pai, nos salve desse mundo perverso, nos dê a salvação, a tua luz, meu Pai. Isso que nós te pedimos e consideramos importante, a nossa vida espiritual alicerçada na tua presença. Manifeste o teu poder, nós te pedimos, de forma grandiosa, de forma poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, diga assim, amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, voltaremos, portanto, amanhã com a 17ª oração da autoridade 318 dias e também com a 7ª oração, 7º clamor aqui no SAAI, para que a gente seja abençoado, e essa é a direção de Deus para a nossa vida. Oração da autoridade 318 dias, diga assim, eu participo.